Bom dia! Estamos aqui hoje na nossa gravação do nosso podcast. O PodTech. Estamos aqui hoje com o professor Felipe, nosso professor de História, e nós vamos falar sobre o tema da pós-modernidade, que envolve muito a história em todos os contextos, e vamos trabalhar um pouco sobre essa questão da pós-modernidade nos vestibulares e no nosso dia a dia também. Nós sabemos que a Revolução Industrial teve um grande peso para a tecnologia da atualidade e nós queremos saber um pouco de como que eram as inovações tecnológicas que surgiram na antiguidade. Bom, a gente precisa primeiro pensar assim, né, o que é tecnologia, né? A gente geralmente assimila a tecnologia muito a do celular, ao computador, né, coisas que são digitais, né, virtuais, mas tecnologia é todo tipo de instrumento feito pelo ser humano que vai facilitar a sua vida, vai possibilitar a evolução de um comportamento. Então, se a gente falar que a pedra polida ela é uma tecnologia, a gente vai estar correto, né? Então, a tecnologia ela acompanha a sociedade humana desde sempre, desde as primeiras sociedades, né? Então, os egípcios tinham as suas tecnologias, os gregos tiveram suas tecnologias, os mesopotâmios, os astecas. Então, cada sociedade foi se adaptando às suas condições históricas e foi evoluindo, né, economicamente, socialmente, e produzindo tecnologias. Mas a Revolução Industrial ela tem uma coisa muito importante, né? Ela tem um ponto muito importante no desenvolvimento da tecnologia, porque ela vai estar voltada para um motivo muito próprio, que é produção. Preciso produzir, a produção para o consumo, né? Preciso produzir para a evolução do sistema capitalista. Então, quando você tem assim, a grande mudança que a gente tem nesse processo, né, do desenvolvimento a partir da Revolução Industrial, é a autonomia que a própria tecnologia vai conquistar em relação ao próprio ser humano. O ser humano, a partir da Revolução Industrial, ele deixa de ser ele deixa de ser alguém que tem controle sobre aquela tecnologia, ele passa o controle para a máquina, né? A máquina ela vai desempenhar um protagonismo muito maior do que, em certa medida, do que o próprio ser humano. Então, o ser humano que seria aquele que era quem controla a máquina, ele passa a ser como é que eu posso dizer, ele passa a ser algo figurativo, né, em torno e próximo à máquina, a Revolução Industrial. E da Revolução Industrial até os dias atuais é um processo que continua acontecendo, né? Veja bem, né, a gente tem hoje ainda muitas condições que surgiram no contexto da Revolução Industrial no século XVIII, fazem parte do nosso dia a dia, mas com muitas mudanças, é claro. Você tem toda a informática, todas as redes sociais, a internet e tal, mas a máquina a vapor ela é ali o ponto inicial de tudo, mas dela é que vão surgir todas as outras formas da gente produzir tecnologia. Tudo vai entrar no nosso cotidiano, né, de uma maneira geral. A gente vai assimilar no nosso cotidiano a tecnologia no ritmo industrial de inúmeras formas diferentes, né? Sim, e professor, para você, assim, uma pergunta que me veio agora você falando, me veio essa curiosidade. Para você, qual foi a maior, a mais importante tecnologia já criada? Coisa que, tipo assim, ocasionou tudo e teve uma importância nesse ponto. Sem dúvida alguma, pensando naquilo que gerou um impacto maior na nossa forma de nos relacionarmos, né, socialmente, né, principalmente, que é, sem dúvida, a informática, né? Eu acho que o computador, a internet é o que vai projetar aquilo que só a literatura de ficção um dia almejou, né? Que é um mundo virtual, um mundo... hoje a gente fala na sociologia, né, de uma cybercultura, né, aquela coisa de você ter um comportamento próprio de se relacionar nas redes sociais, e é diferente. Esses dias mesmo eu estava falando numa sala de aula sobre como que hoje, por exemplo, as pessoas se relacionam no estilo de afetividade mesmo, de amor, né, de namoro. Há muito tempo atrás, eu lembro a minha avó, por exemplo, falando que trocava cartas com o namorado dela. E
carta você pode até mandar uma foto, né, talvez, mas é diferente hoje curtir uma foto antiga. Olha, a gente não precisa falar muita coisa. Você curte uma foto antiga já significa muita coisa. É incrível como vira uma cultura própria do mundo cibernético, né? Então, eu gosto sem dúvida alguma, a internet em si ela é a tecnologia mais impactante inventada até então, né, para o ser humano, assim, no sentido de transformar suas relações sociais, né? Mas é claro que, qual que é o sentido da evolução tecnológica? É a mudança que ela vai provocando. Então, ela é até agora a mudança mais espetacular que aconteceu. Mas a máquina a vapor um dia foi também a mudança mais espetacular. Eu imagino que as pessoas que viram a máquina a vapor funcionando pela primeira vez devem ter ficado impressionadas com uma estrutura de produção automática, né, sem que o ser humano precisasse se esforçar muito, né, para poder produzir, né? E é claro que provavelmente daqui a uns anos uma outra tecnologia vai ser inventada que vai também ser impressionante para a gente. A lógica da revolução industrial é essa mesmo, né? Sempre se superar, sempre superar aquilo que vem, que foi utilizado até certo ponto, né? E é claro também que muita coisa foi inventada que não deu certo também, né? Tem que pensar nisso, muita coisa que foi colocada como invenção, muitas pessoas se aventuraram a inventar coisas que não funcionaram, né? E já foram superadas, facilmente superadas, né? Enfim, mas eu penso nisso, né? Eu acho que a internet até então é a invenção de maior impacto nas sociedades. Continuando nesse assunto da Revolução Industrial, quais que foram os principais motivos assim, para o aumento dessa produção industrial durante a Revolução? A evolução do sistema capitalista mesmo, né? Marx fala no Capital sobre o processo de acumulação primitiva de capital que aconteceu desde quando a burguesia se desenvolveu. A burguesia ela surgiu na Baixa Idade Média, através dos burgos, né? Eles eram comerciantes. E na medida que... E até interessante, a burguesia ela tem um papel muito importante na história, porque ela pode ser vista por alguns historiadores como revolucionária, mas ela também é acionária, né? Ela criou um novo tipo de hábito, né? Uma forma de se comportar, um novo tipo de comportamento que foi sendo condutor dessa acumulação primitiva de capital, né? Quando ela surge como comerciante ali na Baixa Idade Média, nos burgos, ela vai se diferenciando muito dos hábitos dos nobres da igreja, que eram muito diferentes, né? A igreja e a nobreza não viam o comércio, a produtividade como forma de adquirir lucro e acumular riquezas, né? E transformar essa riqueza em mais riqueza, né? As sociedades tradicionais, esses grupos sociais, eles vêm com intenção a ostentação de riquezas, né? Para ostentar riqueza você precisa apenas que o outro faça com você. Então, na medida que a burguesia ela foi fortalecendo esses valores de esforço individual, mérito, acúmulo de riquezas, e ela transforma isso num hábito, isso vai moldando a sociedade. Então, na medida que o comércio ele vai superando a tradição, ele vai consolidando o sistema capitalista, né? E a industrialização ela vem para fortalecer e consolidar o sistema capitalista. Então, produzir muito, né? Produzir além do necessário, está no cerne mesmo do desenvolvimento do capitalismo. Então vai chegar um ponto que esse acúmulo primitivo de capital ele vai extrapolando as estruturas da sociedade. Eu preciso de uma forma mais maciça de produção, e aí que você vai ter um impulso ao quê? O desenvolvimento tecnológico, técnico-científico. Então, sim, são vários fatores, né? Se a gente fosse colocar um fator fundamental para a evolução da indústria, é a consolidação do sistema capitalista, sem dúvida alguma, né? Só assim, né, tentar criar uma lógica de raciocínio para isso, né? Até a indústria, né, como que funcionava a produção, por que as pessoas precisavam produzir, o que o ser humano precisa produzir? Precisa produzir para sobreviver. A agricultura, a domesticação de animais. Só que, na medida que o capitalismo evoluiu, esse processo de produção ele precisou evoluir junto com o sistema capitalista, né? Então, daquele modelo, né, de produção que era artesanal, manufatureiro, ele vai se transformar num modelo de produção industrial. Na medida que eu preciso atender à demanda da sociedade, preciso mudar a forma da sociedade produzir.
né? E é muito interessante, porque a gente não precisa necessariamente da industrialização para sobreviver. Mas na evolução do sistema capitalista, a industrialização foi necessária para que o capitalismo se consolidasse. Tem gente que pode, por exemplo, até hoje, quem tem condições para isso, pode morar numa propriedade, né, criar um animal que vai, domesticar um animal que vai se alimentar depois, né, ou não, produzir o seu bem agrícola ali, né, para poder produzir, para consumir. Então, mas no sistema capitalista, em si, a indústria é necessária. E a industrialização está sempre em processo de evolução. Né? Enfim. Juntando essa questão do capitalismo e dessa superprodução, né, que era necessária na época, existe alguma relação dessa superprodução com o aumento do lixo eletrônico também? Sem dúvida alguma. Quando a gente tem a industrialização, a Revolução Industrial, a gente tem uma característica muito interessante que faz o capitalismo e a industrialização se diferenciarem dos outros períodos da história, né? Até a Revolução Industrial, todas as crises eram crises de escassez. Então, assim, porque tinha aquele peste negra, né? Gerou uma crise econômica na Europa. As geadas provocadas pelo arroteamento, que era a prática de desmatamento nas propriedades feudais, né, no campo, gerou um desequilíbrio ecológico, levou a uma crise econômica, mas é uma crise de escassez, uma crise daquilo que falta. A Revolução Industrial vai, por exemplo, provocar depois uma crise de excesso. A gente produz muito, na incapacidade do consumo, leva à crise econômica. Então, ou seja, a industrialização, ela, inclusive por conta de uma questão que envolve o lucro, que envolve a expansão do consumo, a gente necessariamente também acaba, nesse sistema, tendo que desperdiçar muita coisa. É o que a gente chama nas ciências sociais de obsolescência programada. Você já faz um produto, você já cria uma invenção sabendo que ela vai ficar obsoleta. Vai ter o prazo de validade. Que é uma coisa que é um exemplo muito recente disso. Eu não sei, acho que vocês nem pegaram isso, né? Não chegaram a pegar essa fase, que é a do MP3, cara. O MP3 foi uma tecnologia. Eu lembro de quando moleque assim, querer muito o Walkman. Sim. Querer ter o. E hoje eu fico pensando como que é inviável o Walkman. Você teria que andar com uma pochete. Para ouvir a quantidade de músicas que a gente escuta hoje, que a gente consome, aí tem que andar com uma pochete cheia de CD. Então cheia de fita cassete, entendeu? Na primeira vez que eu vi o MP3 eu fiquei assim, embasbacado com o fato de que cabiam 20 músicas. E caraca, eu ouvi 20 músicas. Eu posso selecionar qual música eu posso ouvir aqui. Hoje já está em desuso. Já foi. Você não tem mais MP3. Para que você vai ter MP3? Tem Spotify, tem os serviços de streaming, por exemplo, que atende a gente de uma maneira muito maciça, cara. É muita coisa, é muita informação. Eu acho que outra questão também que se aproxima essa questão da obsolescência programada é a questão da atualização da Apple também, né? Vai passando os tempos e os iPhones mais antigos eles vão perdendo a atualização. É um fato que acontece comigo. Então, não, mas essa é a questão, é a realidade que nós vivemos, então a gente faz parte dela e é comum que isso aconteça. Eu sempre penso assim, né? A gente fala assim, você está inserido dentro da realidade, o capitalismo é uma realidade, você tem que sobreviver a essa realidade. E aí, é claro, né, a partir do momento que você tem consciência desse processo de descarte que acontece nas coisas, a mesma coisa em relação ao alimento. A gente produz muito alimento, mas ainda tem muita gente passando fome. Sim. Isso é muito contraditório, né, mas é parte da realidade. Então, mas eu sempre, quando a gente fala assim, fazer o quê? Mas a gente tem que fazer assim, começar pelo universo que a gente tem alcance, né, o nosso microcosmo. Por exemplo, eu, Felipe, faço o quê? Eu evito comprar na Páscoa, é muita coisa? Não é, mas na Páscoa eu evito comprar, não seja proibido, isso é uma questão, é um imperativo moral meu, mas eu evito comprar ovos de Páscoa das grandes corporações. Eu vou comprar de uma amiga minha, uma conhecida minha que trabalha no restaurante, que eu sei que ela faz, e ela vive daquilo, ela faz artesanal, né, um ovo de Páscoa e tal. Então eu estou funcionando, incentivando
uma pessoa que está perto de mim e ao mesmo tempo estou talvez não contribuindo com um descarte absurdo de resíduos, de sobras que a indústria produz. Né? Mas agora a gente falou do MP3. Onde foram parar os MP3 que as pessoas compraram? E muitos, né? Então aonde? Né? Então, é um efeito colateral desse processo de produção, de industrialização, né, que a gente tem que se preocupar mesmo, uma questão válida de preocupação. Né? E professor, isso até abre para uma pergunta, assim, porque uma coisa que se observa também é a velocidade como as coisas vão com o tempo, elas vão começando a cada vez mais vão evoluindo mais rápido, as tecnologias elas vão evoluindo de maneira mais rápida. Né? Então, o que você acha assim, que tanto causa isso, como você acha que isso influencia? Né? Tipo assim, hoje você tem o iPhone 13, mas amanhã já está lançando o iPhone 14, e no dia seguinte já é o iPhone 15. É isso, eu acho que o maior impacto, né, fora isso que a gente comentou, de você ter um desperdício muito grande de material, é o que a gente estava até comentando antes, né, que é do imediatismo, né, isso gera impacto em nós, né, no dia a dia, numa cultura cotidiana, a gente fica muito imediatista para as coisas, né, você não consegue ouvir um áudio no WhatsApp no tempo normal, você tem que ouvir, acelerar, né, 2 vezes, você tem que o TikTok, você tem como acelerar o vídeo, a gente fica muito mais ansioso. Até a Netflix, né? Tem como adiantar já os filmes que você vai ver, você consegue adiantar a velocidade. YouTube, você faz essa coisa de você perder perder a oportunidade da contemplação, de contemplar as coisas. Né? E eu acho que é um impacto dessa você produzir e ter que fazer cada vez mais rápido novas tecnologias, faz com que a gente fique cada vez mais também imediatista em muitos sentidos. E isso vai, o Zygmunt Bauman, né, o filósofo contemporâneo, vai falar da modernidade líquida, né? Isso implica que nas nossas relações sociais diretamente, né, o amor fica mais líquido, as amizades ficam mais líquidas, né? Os valores ficam mais líquidos, as pessoas não conseguem parar mais, elas não conseguem enfrentar mais os dilemas que só a vida humana tem. A vida humana não é só feita de prazeres, né? É feita de dilemas, de tragédias, de frustrações. A gente não consegue lidar mais com essas coisas, digo a gente enquanto sociedade, né? Não eu, vocês, mas a gente não consegue lidar mais com essas questões porque a gente vive num imediatista. Você não conseguiu se relacionar com uma pessoa, logo você acha que pode descartar aquele relacionamento e ir atrás de outro. A gente fica muito mais ansioso com as coisas que envolvem, né, todo o nosso cotidiano, a vida, o trabalho, a escola. A gente não tem tanta mais a paciência mesmo para contemplar mesmo as coisas, sabe? Ouvir um álbum inteiro, cara, de música, ou assistir um filme inteiro, é uma coisa que muitas pessoas hoje não conseguem fazer mais. Eu converso com algumas pessoas e falo assim, tem um filme muito bom, aí indico, né? Quanto tempo tem um filme? 2 horas e meia. Não consigo assistir. Eu duvido que qualquer um de nós aqui tenha conseguido assistir, tirando, acho que o cinema, por isso que eu ainda valorizo muito o cinema como uma experiência, uma arte, né? Porque você tem até pelo menos, uma questão ética, no cinema de deixar o celular silencioso, mas não botar a mão no celular. Sim. Mas, cara, em casa é muito difícil assistir um filme sem pegar o celular e ver se alguém te mandou mensagem, se alguém atualizou no Instagram, é muito difícil. Então, acho que o maior impacto dessa coisa de as coisas mudando muito rápido, muito aceleradas, é a gente ser muito imediatista quanto a vida no geral, né? Então, isso não eu não consigo ver isso de uma forma positiva, né? Para mim é um prejuízo que as relações sociais sofrem quando a gente tá diante dessas questões, né? Como não, acaba também influenciando, né, no psicológico da geração mais nova, das crianças mais novas também.
crianças, adolescentes. Né? Até porque tem uma certa coisa, né, de você querer ter o mais novo, de você ter o mais prévio. E quando você tem a cada mês uma coisa nova, às vezes até a cada dia uma coisa nova, você não consegue acompanhar. Né? E dificulta muito para a pessoa. Às vezes a pessoa até se sente mais, como pode dizer, se sente atrasada, se sente como se ela não estivesse fazendo parte daquele grupo. Né? Eu acho que é uma coisa que influencia muitas pessoas nesse ponto. Isso acaba influenciando, atrapalhando nas relações sociais como na pessoal também, né? Sem dúvida. Sim. E voltando às perguntas que a gente tinha planejado, né, uma pergunta que eu acho que é interessante fazer também: quais foram os principais motivos para o aumento da produção industrial durante a Revolução Industrial? A gente comentou antes, foi mais a questão da evolução do capitalismo, ele evolui e acaba demandando esse aumento da capacidade de produção, a evolução do próprio capitalismo. Que existe outra coisa, cara, do que a gente precisa para sobreviver e aquilo que o mercado ou a indústria, né, gera em nós, a necessidade. Né? A gente fala assim, a gente falou do celular, para que a gente precisa do celular? Pensando como uma tecnologia importante. Por que a gente precisa do celular? Para facilitar a nossa... Vamos pensar assim, né? Não sou eu, não posso afirmar de uma maneira categórica, mas vamos colocar que a gente precisa do celular para facilitar a nossa comunicação móvel. Resolver problemas, ligar, né? Beleza, mas você precisa de um celular com uma câmera 4K, a não ser que você trabalhe com isso? Não. Para você, sei lá, tirar foto do seu cachorrinho? Não precisa. Mas a indústria fala que você precisa. Você precisa registrar esses momentos em alta definição. Né? Sim. Você quer registrar os momentos em alta definição e perde os momentos uma definição muito melhor do que a 4K, que é o real, que é o tangível. Isso é uma coisa que eu experimentei esse ano até, que a gente está aproveitando os momentos bons e a gente fica tão preocupado em filmar que depois as nossas únicas memórias daquele momento é o que a gente filmou e não o que a gente realmente presenciou naquela hora. Então a gente acaba esquecendo tudo o que aconteceu na hora, mas a gente estava muito preocupado em ficar filmando, ficar fotografando aquele momento. Fora e fora que o filmar, o gravar, o tirar foto é extremamente artificial. Esse final de semana eu estive no Pedra Azul, né, e falei assim, cara, eu acho Pedra Azul muito bonito. Mas o que Pedra Azul tem de bonito tem de cafona. Não é o lugar é muito bonito. Sempre vou pra lá, né, e tal, pra tocar. Mas é cafona que as pessoas, elas têm uma ânsia de estar lá e ostentar que estão, e tirar aquela foto espontânea, que não é, e para colocar de forma artificial nas redes sociais, sabe? Então, existe isso que a gente fala, tipo assim, a gente precisa produzir para viver em sociedade. Só vive em sociedade porque uma hora o ser humano precisou produzir. Senão a gente está caçando e colhendo até hoje. No momento a gente precisou produzir, a gente só produziu em sociedade. Agora, existe aquilo que a gente precisa produzir para sobreviver e aquilo que não. Que a gente quer produzir para a gente consumir. Preciso ter aquilo, eu preciso ter isso, preciso ter... Então assim, a Revolução Industrial trouxe sim essa coisa de você. É necessário o capitalismo se estabelecer, ele precisa evoluir as técnicas, as tecnologias. Mas, com o tempo, ele foi produzindo isso. Né? A gente precisa, tem coisas, a gente produz, nem tudo aquilo que a gente produz é aquilo que a gente precisa. É aquilo que, por uma questão, né, do próprio sistema em si, a gente acaba consumindo porque se constrói uma ideologia, um fetichismo que aquilo é muito necessário para você. E às vezes não é, né? Pouco tempo atrás eu ia viajar, estava querendo trocar de carro, não consegui trocar de carro, estava com outras prioridades, o que mexeu comigo de um jeito que eu fiquei extremamente chateado. Aí eu me dei conta, eu falei, gente, eu tenho meu carro, estou trocar de carro para quê agora? E aí decidi viajar de ônibus. Não vou nem de carro, nem de moto, vou viajar de ônibus. E foi muito legal, porque sabe aquela coisa de você estar num lugar, tem muitas pessoas diferentes de você e cada um tem uma vida própria, uma realidade ali.
E você perde isso, às vezes, quando você se preocupa muito no bem que você tem, no bem material, do que na experiência em si, né? Sim. Mas, enfim, mais ou menos nesse sentido, né? Sim. E para você, assim, quais foram os impactos socioeconômicos que nós tivemos, muito porque, né, geralmente quando acontecem essas grandes evoluções em muito pouco tempo também geram muito lixo eletrônico, né? E uma pergunta que a gente pode fazer também para você é qual seria o impacto que essa grande quantidade de lixo eletrônico causa? Porque existe, né, ali a coisa vai sendo produzida, vai produzindo e, né, como já ficou ultrapassada, as pessoas vão trocar aquilo e provavelmente vão também jogar fora. O maior impacto é na natureza, né? O que a gente precisa observar, assim, o impacto que esse consumo desenfreado, né, ele gera na natureza e também na desigualdade social, né, cara? Porque, como eu falei anteriormente, a gente produz muito, mas não distribui o suficiente para que pessoas ainda, né, passem fome, né? Pessoas ainda têm uma situação de miséria, de pauperismo, né? E eu não falo de todo mundo ser rico, todo mundo ser pobre, porque tem pessoas que não têm dignidade mesmo, tem dignidade assim, para viver, que viver em situação de miserabilidade, que assim, tomara que nenhum de nós tenha noção um dia de como é. Eu acho que o maior impacto é nesse sentido, na natureza, na aumento da desigualdade social. E professor, assim, saindo um pouco do assunto tecnológico, quer dizer, nem tanto, mas saindo um pouco dele, uma pergunta, assim, sabe, todo mundo gosta de uma fofoca, é um fato. Né? Mas assim, uma coisa que pode vir por curiosidade é de onde surgiu isso? Tem alguma história que, tipo assim, fala, a fofoca começou quando, sei lá, alguma coisa aconteceu? A gente fala, né, Na fofoca, só complementando um pouco, seria fofoca como uma notícia falsa também. Isso é comum, isso é porque a gente vai ter assim, a imprensa só é inventada mesmo no século XVI, né? 15, 16 ali com Gutenberg. E a gente só vai ter uma ideia de opinião pública a partir dali. Então, até então, era muito comum que as pessoas falassem dos outros, né? E, obviamente, mas essa coisa de você ter uma opinião pública formada e que pudesse ser influenciada, né, pela boataria, vamos dizer assim, né, que hoje a gente poderia chamar de fake news também, vai ser potencializado com o avanço da imprensa em si. Né? Por exemplo, no Brasil, na era joanina, né, foi criada a imprensa no Brasil, né, por Dom João VI. Para quê? Para forçar uma opinião pública sobre a família real. Na mesma medida que depois essa imprensa criada aqui serviu para criticar a família real, que vai virar modelo para outros grupos que eram oposição à família real e acabaram contribuindo para a independência do Brasil, depois, nos movimentos. Então, assim, depois você vai ter uma utilização também que não é só pela fofoca, né? A notícia falsa ela vem às vezes também por uma intenção oficial. Né? Hitler fez isso na Alemanha, criou uma ideia artificial de cultura, de opinião pública, Vargas fez isso no Brasil, a ditadura militar fez censura, propaganda nacionalista. Né? Mas, de qualquer maneira, você tem uma imprensa, a população também se interessa em saber. Então, alguns casos na história acabam ficando despertam mais a curiosidade das outras pessoas, principalmente em você descobrir a vida privada de alguém que é público. Desperta essa curiosidade, né? Chama a atenção e vende. Voltando a essa questão agora das notícias falsas para a realeza, para a monarquia no geral, no contexto histórico, existe alguma notícia falsa assim, que influenciou negativamente algum membro da realeza no período histórico? Atualmente ou no geral? Assim? No geral. Olha, a monarquia inglesa, né, a família, principalmente a família de Windsor agora, no século XX, passou por muitas polêmicas. Né? Assim, notícia falsa no século XX em relação à família real
uma coisa que foi sendo, eu não vou falar notícia falsa, né, mas omissões, né? Uma delas foi, por exemplo, o tio da Elizabeth II, né, ele, por exemplo, chegou a fazer, ele assumiu o trono e abdicou, né, porque ele casou com se envolveu com uma mulher americana, divorciada, e isso para as tradições da monarquia era inviável, né? Era fora de fugir à regra. E depois, né, ele tentou voltar, né? Na verdade, assim, a gente entende, né, que ele tentou voltar ao trono no contexto da Segunda Guerra Mundial e tentou de uma forma um tanto até desonesta, porque ele tentou se aliar a Hitler. Chegou a ser simpático a Hitler, Mussolini, principalmente Hitler, com a possibilidade da Alemanha dele passar informações para Hitler, para que ela facilitasse a ocupação da Inglaterra pela Alemanha, o que não aconteceu na história, e se depois de ocupada a Alemanha ele pudesse ser o rei, né, assumir o trono de novo, que pudesse fazer a própria regra em torno da realeza. Né? Mas isso só foi descoberto 20 anos depois, 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial acabar. Né? Isso para Elizabeth II foi um grande choque, né? Só que ela não deixou, ela deixou que as coisas ficassem abertas. Ela foi muito importante para poder tornar transparente a visão da sociedade em relação à monarquia. Sim. Mas, então acho que não é nem uma questão assim, de notícias falsas, mas daquilo que não se conta. A Meghan Markle, por exemplo, né, depois do príncipe Harry, né, ele abdicar o título de nobre, que uma das polêmicas que ela não tem obrigação nenhuma com a família real foi dela acusar, denunciar casos de racismo dentro, né, com ela, né, porque ela é afro-americana, então assim, com ela dentro da família real, uma coisa que não é transmitida, né? A família real tem um esforço para não transmitir isso, porque ela precisa preservar uma imagem, né? Mas na medida que você tem a circulação de informações, né, falsas e verdadeiras, é muito difícil a família real manter essa cristalização da sua própria imagem. Assim. Na sua opinião, qual que você acha que é a visão da população britânica em relação à realeza? É dividida, né? Algumas pessoas não se importam tanto, porque a Inglaterra muito bem historicamente muito bem resolvido com essa questão da existência de um parlamento, de uma monarquia, né? Uma monarquia parlamentar, mas ainda assim uma massa assim, na população inglesa respeita muitas tradições. Né? A gente pode observar pelo enterro da Elizabeth II e a coroação do Charles III, né? Que movimentou a sociedade. Assim como também, por exemplo, a princesa Diana, quando ela faleceu, foram 15 dias, 7 dias de velório, e movimentou. Então, assim, movimentou a sociedade como um todo. Né? Então, existem na Inglaterra grupos que querem o fim da monarquia, é claro, mas a maneira como a monarquia inglesa se consolidou como tradição ainda faz preservar essa imagem, faz com que muitas pessoas se preocupem com muito mais com a identidade monárquica em torno do Estado inglês do que propriamente a própria família real. Né? Até mesmo porque o Charles III divorciou, né? Hoje casado com uma mulher que, né, foi amante dele, enquanto ele era casado com a Diana, que ele foi amante quando ela era casado com outro cara. Então, assim, uma bagunça, né? Mas isso a população até deixa passar para, de certa forma, manter as tradições. Né? Então, eu lembro que eu já estudei sobre esse assunto, dessa questão da morte da princesa Diana e tal. E tem toda a teoria da conspiração, falando que a família real estava envolvida na morte dela, sobre essa questão. Enquanto não se prova isso, né, a gente tem que lidar com as informações que a gente tem, mas também não duvido de nada. Então, é uma curiosidade que eu falo. Quando eu morrer, a primeira coisa quando eu chegar lá em cima, eu vou ver a Diana e vou falar para o me conta tudo o que aconteceu. Porque eu sou muito curiosa para saber o que aconteceu. E professor, assim, uma pergunta que me vem à mente para você, qual você acha que foi, né, duas perguntas em uma aqui agora, né, para você, qual você acha que foi a maior notícia falsa do mundo, a pessoa que mais influenciou, que mais modificou a sociedade, e também qual foi a pessoa que mais soube usar a notícia falsa? Boa pergunta, cara. Cara, eu sei, vou dizer assim, a notícia falsa que mais, acho que
não a notícia, né? Vamos dizer assim, um discurso. É um discurso, Assim, veículos mais bem utilizados, Sim. assim, acho que foi na Alemanha nazista, assim. Sim. Hitler inventou um império que não existia, né? Para Sim. justificar o Terceiro Reich e tudo mais. E aí, o Mein Kampf, ele distorce, deturpa muita coisa da história para poder legitimar o seu discurso, né? Ariano. O arianismo é uma grande invenção, né? Mas, assim, mais do que Hitler, eu acho que quem soube utilizar melhor, de uma forma tecnicamente falando, inclusive, soube utilizar melhor disso foi Stalin. Né? Curiosamente, são grandes ditadores, né, gente? Sim. Stalin chegou a fazer manipulação de fotos para poder apagar, de fato, pessoas da memória da União Soviética. Né? Então, da memória da população soviética. Então, acho que são os duas figuras mais tirânicas do século XX. É isso. E, professor, outra pergunta também. Para você, qual você acha que são as implicações históricas do cancelamento? Porque é uma coisa, tipo assim, para a gente nomear isso como cancelamento é uma coisa recente, mas eu acredito que esse cancelamento deve ter sempre existido na história. Para você, qual foi, assim, o que mais, digamos assim, o que influencia isso na história, o cancelamento? Cara, vamos pegar assim, essa coisa do cancelamento na história, vamos pensar assim, primeiro que é um fenômeno contemporâneo, não um fenômeno que existiu sempre. Né? Em outros momentos, a gente fala cancelado, vamos pegar assim, na Idade Média, se a gente falasse assim, pensasse assim, quem é cancelado? As bruxas eram canceladas, mas elas eram queimadas, né? Fogueiras vivas, né? Focadas, alquimistas, feiticeiros, judeus, né? Mas hoje, cara, o cancelamento ele é um fenômeno que vem por conta dessa explosão de informações que as redes sociais provocam, e também de superficialidade das informações. Né? As pessoas cancelam as outras, mas às vezes o cancelamento é um processo sem profundidade. E é perigoso, porque ele provoca o discurso de ódio, que era o discurso antes utilizado para perseguir mulheres, judeus, negros, homossexuais, em outros tempos da história. Né? Essa pessoa ela era perseguida por vias institucionais, né? Vias legais, né? Inquisição, Estado absolutista, as polícias políticas. Então, na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né, pessoas eram... É como se o cancelamento hoje fosse uma versão do linchamento também. Sim. Na Primeira Guerra Mundial, as pessoas eram linchadas porque não queriam ir para a guerra, ou criticavam o conflito, ou criticavam a guerra. As pessoas eram linchadas por isso, por causa do nacionalismo aflorado. Né? Mas o cancelamento ele é um produto disso, né? Acaba da intolerância, do extremismo. Então, só que ele o cancelamento é um fenômeno das redes sociais, né, dos dias atuais. E ele é preocupante, ele não é uma coisa, ele não é uma forma de fazer justiça ou de reparar problemas. Não é assim que você faz seja, por exemplo, pessoas que são canceladas porque têm falas misóginas, homofóbicas, ou de ódio, de intolerância, ou pessoas que cancelam outras pessoas porque têm certo comportamento, até mesmo de preconceito, né? Porque não é papel nosso na rede social ofender ou criar uma política de ódio com o outro, achando que a gente pode fazer justiça com as próprias mãos. A gente não vai fazer, as pessoas não fazem isso literalmente, estão nas redes sociais. Duvido muito que fizessem também se não estivessem nas redes sociais, porque a rede social dá uma segurança para o cara poder falar o que ele quer e não acontecer nada com ele. Então o cancelamento ele é preocupante nesse sentido, cara, porque, como é que você acho que como é que você estabelece uma crítica sobre o outro sem profundidade? Essa falta de profundidade que eu acho que é um problema na cultura do cancelamento. Fora as outras implicações. Agora uma última pergunta para finalizar. O que você acha assim, que a sociedade poderia fazer para diminuir essa questão do cancelamento, das notícias falsas, do lixo eletrônico, toda essa questão da sociedade? Olha, eu acho que, em primeiro lugar,
assim, no geral, a sociedade é um problema moral, né? Acho que e a gente dá, por isso, né, acho que dá valor a coisas que são, eu posso talvez ter uma fala até utópica, não sei, eu gosto de acreditar que não seja, né, mas eu acho que a gente dá importância, tanto individualmente quanto coletivamente, a uma coisa, sem dúvida, eu vou falar como professor, obviamente, mas há uma coisa que é essencial para que esse tipo de comportamento, seja do desperdício, do cancelamento, né, seja trocado pelo comportamento da economia e do respeito, que é a educação, cara. Sim. Tem que investir, pensar numa educação que seja menos imediatista, uma educação que dê mais valor ao processo de formação ética do indivíduo. Né? Isso parte de todo mundo, não parte só da escola, parte da família, parte de nós mesmos, né? Parte daquilo que a gente pensa, do tipo de sociedade que a gente quer no futuro, vocês querendo ser pai ou não, querendo ser mãe ou não, mas envolve, né? A gente tem essa preocupação que a sociedade envolve todo mundo, não envolve só o outro, a responsabilidade não está só no outro, né? É um problema ético, para mim é um problema ético, sem dúvida. Então, eu poderia até falar, tem que ter política pública contra isso e aquilo, tem que ter, isso é óbvio, mas se tem uma política pública, não tem uma sociedade que tem um comportamento ético, se você tem uma ONG, se você tem um incentivo privado, qualquer tipo de intenção, assim, né? Não é suficiente se a gente não se preocupar, de fato, com ter alteridade, né? Se colocar no lugar do outro, entender que o mundo que a gente vive, nós, o Levi-Strauss, o antropólogo, ele fala uma coisa que é muito interessante, né? A espécie humana surgiu e o mundo já estava aqui. A gente vai ser extinto e o mundo vai continuar aqui, mas não do jeito que a gente encontrou. Sim. Se a gente começar a ter essa consciência, talvez a gente olhe com mais apreço pelas coisas que estão ao nosso redor, seja na natureza, seja com outra pessoa, enfim. E professor, agora para finalizar mesmo, uma última pergunta que eu acho que é importante, já que a gente está falando sobre assuntos de redação, uma pergunta, né? Um repertório para os assuntos que a gente falou, né? Sem ser revolução industrial, que geralmente já se usa muito, principalmente com lixo eletrônico. Né? O que você acha que poderia colocar? Cara, acho que é muito interessante sim, citar alguns sociólogos assim, nesse que a gente até comentou aqui, né, como Bauman, Marx, são interessantes. Tem também os pensadores da Escola de Frankfurt, que são nomes, o Horkheimer, Adorno, que discutem essa questão sobre cultura de massas, né, desenvolvimento da tecnologia e do conhecimento. Eu acho que ele iria por esse lado. Para não falar muita coisa, eu acho que ele iria por esse lado. Assim. Tirando, né, toda a alusão histórica, assim, eu acho que de pensadores, de teorias, eu iria por esse lado. É isso, Felipe. Muito obrigada Eu que agradeço. por ser mais um convidado do nosso podcast. Prazer. Foi um prazer, ainda mais nosso, né? É. Isso.